Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista do Por Dentro dos Resultados. Eu sou o Figo, sou editor do Infomoney e, para quem não conhece, o PDR é um projeto do Infomoney em que a gente convida executivos de importantes companhias da Bolsa Brasileira ou listadas em bolsas no exterior para que eles possam falar sobre balanços e sobre perspectivas. Nessa nova temporada do PDR, a gente está falando do segundo trimestre de 2022. E antes de eu apresentar o meu convidado, eu quero pedir para você que está assistindo para deixar o seu like nesse vídeo, se você ainda não fez isso, e se inscrever no canal do Infomoney se você ainda não for inscrito. Clica nesse sininho que tem aqui abaixo do player, assim você vai ser notificado sempre que uma nova entrevista começar. Agora sim, bora lá. Bom, gente, meu convidado de hoje é o Marcelo Batti, que é CFO da Suzano. Marcelo, obrigado mais uma vez por sua participação aqui com a gente. Já participou algumas vezes, já sabe como é que funciona. Eu vou passar a bola para que você então faça uma introdução de como é que foi esse segundo trimestre aí da Suzano. Depois a gente faz perguntas e respostas. Então, bem-vindo mais uma vez, obrigado, fica à vontade. Obrigado, Figo, obrigado por me convidar mais uma vez, sempre um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar sobre um trimestre que foi muito especial para nós, né? A gente está num momento em que o mercado de celulose está muito aquecido, né? E, ao mesmo tempo, a gente conseguiu ter um desempenho operacional muito forte nesse trimestre. E isso acontece em meio a um ciclo de investimento muito forte, né? Então, assim, um conjunto de fatores muito positivo para a Suzano que nos levou a uma série de recordes aí no trimestre e a gente está muito feliz de poder falar sobre isso, né? Eu vou falar dos principais destaques aí, e acho que a gente tem uma tela aí para mostrar sobre eles, né? Começando pelo volume de vendas, né? A Suzano vendeu 2,7 milhões de toneladas, que foi muito acima do trimestre anterior. Porque a gente teve um período onde produzimos muito bem, né? No primeiro trimestre a gente teve uma concentração grande de paradas de manutenção, que no segundo trimestre não aconteceram, e a gente produziu muito num mercado muito aquecido, então houve demanda para vender tudo isso que a gente produziu. Na celulose. No papel, também muito forte, a gente vendeu 291 mil toneladas de papel, o que foi bastante acima também do TRI anterior e do mesmo TRI do ano passado, já que o papel tem uma certa sazonalidade entre trimestres. Isso nos levou a manter os nossos estoques de celulose em níveis muito baixos, porque o mercado está muito aquecido. Basicamente, tudo aquilo que a gente produz, a gente tem demanda para vender, né? Então, com isso, a gente fez um EBITDA ajustado de 6,3 bilhões. No TRI anterior tinha sido 5,1, então bastante forte. A geração de caixa operacional, né, que é o EBITDA menos o nosso CAPEX de manutenção, foi 5 bi 100, um número bastante forte também. O nosso custo caixa foi um outro número muito positivo, né? O custo caixa é a nossa principal métrica de desempenho operacional. Ele vinha, a gente está sofrendo com inflação, como praticamente todo mundo no mundo, né? Então, um ano atrás a gente rodava R$680 por tonelada. No último trimestre, no primeiro trimestre, tinha sido 8,68, e nesse trimestre a gente conseguiu reduzir um pouquinho para 8,54. O que é uma notícia muito boa em meio ainda a uma inflação muito forte, né? Isso é fruto de um desempenho operacional muito positivo que a gente tem, produção forte e muita estabilidade operacional nas fábricas. No lado financeiro, a gente continua com uma liquidez muito alta, né? A Suzano está trabalhando com 5,2 bilhões de dólares de liquidez. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, nessa mesma época, a gente tinha metade disso, 2,8. Isso é porque a gente fez duas coisas que se mostraram muito acertadas. A gente está, como eu vou falar em seguida, em meio a um programa de investimento importante, e a gente resolveu, no ano passado, antecipar várias captações de recursos para garantir a financiabilidade desse projeto, ao mesmo tempo que a gente está gerando muito caixa. Então, a gente está com muito dinheiro no caixa, muito mais do que precisaria, porém, nesse momento em que as taxas de juros subiram e o mercado ficou mais difícil, a gente não precisa captar dinheiro para executar o nosso projeto de crescimento. Então, acho que a gente acabou acertando muito em relação a isso. A nossa dívida líquida, que é um outro KPI importante para a gente, se manteve estável em relação ao TRI anterior, 10,5 bilhões de dólares,
de novo, em meio a um programa de investimento muito forte. Então, assim, por que não caiu a dívida líquida com toda a geração de caixa que a gente teve? Porque a gente investiu, basicamente, de volta no nosso negócio todo o caixa que a gente gerou nesse trimestre. E isso incluiu também algumas aquisições de terras muito importantes para o futuro do nosso negócio que nós fizemos em adição ao projeto Cerrado. A nossa alavancagem, então, caiu para 2,3. Um ano atrás, a gente estava com alavancagem de 3,3 vezes dívida líquida EBITDA, ou seja, caiu muito em um ano. E a nossa dívida líquida caiu quase $1 bilhão de um ano para cá, mesmo com esses investimentos. Então, assim, é uma performance realmente muito, muito favorável, logicamente também ajudada pelo mercado de celulose, né? E, finalmente, eu queria falar sobre o Projeto Cerrado, né? O Projeto Cerrado é provavelmente o maior investimento em curso no Brasil, né? Nós vamos investir $3 bilhões nesse projeto. É uma fábrica nova de celulose no Mato Grosso do Sul, de 2,5 milhões de toneladas. Então, a Suzano, depois dessa fábrica pronta, nós vamos sair de mais ou menos 11 milhões de toneladas de celulose que nós temos hoje de capacidade para 13,5, 25% de aumento mais ou menos. Essa fábrica, ela começou a ser construída no início do ano, ela está com 15% de progresso financeiro e 21% de progresso físico, ou seja, nós já fizemos mais ou menos um quinto da fábrica. Ainda falta fazer 80% dela. Então, tem muito investimento ainda a vir pela frente nesse ano de 22, 23 e 24. A fábrica vai partir, vai começar a produzir no segundo semestre de 2024. E a boa notícia aqui é que nós estamos completamente dentro do nosso cronograma, né? A linha pontilhada que vocês veem aí, a linha... esse gráfico está um pouco diferente do que eu tenho aqui, mas enfim, nós estamos com um progresso físico e financeiro completamente dentro daquilo que a gente esperava. Então, assim, é um conjunto de notícias muito boas que a gente tem para dar nesse trimestre. Isso significa que a gente, além de ter tido um bom desempenho operacional, a gente conseguiu avançar muito na nossa estratégia, né? Então, além de entregar esses resultados que vocês estão vendo aí, como eu falei, nós adquirimos duas empresas grandes de terras e florestas, né, a Parque e a Caravelas, que são ativos importantes para o crescimento da companhia. Nós estamos agora discutindo a possibilidade de fazer uma nova planta de tixo no Espírito Santo, que é um negócio que pode ser anunciado aí nos próximos meses. E nós também estamos no meio de duas coisas muito importantes. Estamos lançando a Suzano Venture, né, onde nós vamos investir $70 milhões em projetos de novos negócios. Isso vai começar agora, ainda esse ano. E hoje nós temos, e esse é um tema que a gente pode explorar bastante aqui, um descasamento muito grande entre o nosso desempenho operacional forte, que vocês estão vendo aí, e o preço da nossa ação, que ao longo do ano, esse ano, a nossa ação já caiu mais ou menos uns 15% desde o início do ano. Então, nós resolvemos fazer um programa de recompra de ações. Então, estamos usando uma parte desse dinheiro que nós estamos gerando para recomprar as nossas próprias ações, porque a gente acha que ela não está refletindo o valor adequado da empresa. Então, até agora, nós lançamos um programa de recompra de 20 milhões de ações, já está executado, e lançamos um segundo programa de mais 20 milhões de ações que nós estamos fazendo agora. Então, nós já investimos mais ou menos R$1 bilhão nas nossas próprias ações e vamos investir mais R$1 bilhão, mais ou menos, agora nas próximas semanas e meses. Então, em resumo, tudo está indo muito bem. É lógico que nós somos parte de um mercado cíclico, né? A celulose é cíclica, então o preço da celulose está muito alto, ele provavelmente vai cair em algum momento, mas a gente acredita que estamos no meio de um ciclo muito positivo que ainda vai perdurar mais algum tempo. Boa, legal. Obrigado, Marcelo, por essa introdução bem completa. Tem bastante assunto para a gente se aprofundar aqui, bastante coisa interessante. Eu queria começar te perguntando sobre cenário. É uma pergunta que eu sempre começo as entrevistas aqui dessa forma, né? Você falou aí sobre essa questão do momento importante para o setor, né? Existe essa dinâmica aí de uma oferta mais restrita e por isso tem colaborado também com a forte demanda para vocês. Você diria que esses resultados expressivos foram uma mescla aí entre o cenário mais favorável para vocês, com decisões acertadas ali da gestão da companhia, como você mesmo citou, essa captação antecipada dos recursos, enfim, algumas decisões que pesaram nesse sentido, e se você puder falar um pouco sobre
em que momento que vocês veem essa mudança no cenário, veem essa normalização da oferta, como que vocês pretendem estar preparados para quando isso acontecer? Foi uma mistura das duas coisas mesmo, Figo. O nosso desempenho operacional realmente foi muito bom, né? A gente teve redução de custo, teve produção muito alta, tudo funcionou muito bem. Mas, para ter resultados desse tipo, a gente também foi ajudado pelo mercado, né? O preço da celulose hoje está em mais ou menos $860 por tonelada na China, que é o principal mercado nosso, que é um preço mais alto que a gente tem nos últimos anos. Por outro lado, teve um aumento de custos importante para todo mundo, né, por causa da inflação. Então, assim, nominalmente ele está mais alto dos últimos anos, corrigido por inflação ainda não é o mais alto dos últimos anos, mas é muito alto. E ele está alto principalmente por causa de problemas de oferta, né? Então, a celulose tem tido demanda muito boa, mas a demanda é muito parecida com o que sempre foi, né, bastante dentro do esperado, só que houve várias disrupções de oferta por vários motivos. Teve fábrica que parou por problemas técnicos no mundo. Muitas fábricas ficaram, durante o período da pandemia, ficaram sem fazer manutenções. Então, depois, elas acabam, principalmente as fábricas mais velhas lá no hemisfério norte, não é o caso das nossas, mas é de alguns dos nossos concorrentes, acabam sofrendo quando ficam muito tempo sem manutenção e acabam perdendo produção. Isso aconteceu. Aconteceram também alguns acidentes pequenos aqui em fábricas aqui e ali. Aconteceu também um outro fator que esse deve perdurar por mais tempo, que é principalmente na Europa do Norte, o mercado utiliza muito madeira vinda da Rússia para produzir celulose. E essa madeira não está mais disponível, né, por causa da guerra. E isso deve durar algum tempo ainda, né? Então isso também fez com que caísse a produção de celulose. E também tem o gargalo logístico, né, como acho que muita gente fala aqui quando discute com vocês, que a logística mundial está muito atrapalhada, né, está muito desregulada. Isso faz com que os ciclos estão muito longos, né, demora mais tempo para você mandar o produto para o seu cliente e para o navio voltar. Então isso faz com que a disponibilidade de produto nos destinos, né, perto dos clientes, seja menor. Então tudo isso tem contribuído para o preço aumentar. O que vai acontecer daqui para frente? Nós estamos com demanda muito boa e a gente tem um risco relacionado à demanda, né? Quer dizer, se o mundo de fato entrar numa toada de recessão, como parece ser o caso em alguns países, isso pode levar a demanda a cair. Isso poderia trazer os preços para baixo. No nosso caso, a gente tem uma vantagem que os nossos produtos têm demanda muito resiliente, né? Como são produtos muito simples e que estão lá. Então, para que serve a celulose? Né? Para fazer papel higiênico, guardanapo, embalagens. Então, esses produtos, a demanda dele oscila menos do que outros produtos. Então, se a gente tiver uma recessão, ela tende a ser para o nosso mercado afetar menos do que outros, mas também afeta. Então, acho que uma queda de demanda pode levar a uma redução de preços no futuro. E também, no lado da oferta, alguns desses períodos alguns desses fatores aí, que duraram algum tempo, como o logístico, que eu acho que ainda vai demorar um pouco para resolver, mas pode se resolver, essas questões de disponibilidade industrial de algumas das outras empresas no mundo pode melhorar, isso pode fazer com que a oferta suba. E também algumas novas fábricas que estão sendo inauguradas no mundo. Esse ano tem uma fábrica nova no Chile, no ano que vem tem outra no Uruguai. Elas têm sido atrasadas por uma série de problemas, mas uma hora elas vão vir para o mercado e, ao vir, ela vai trazer mais produção. Isso também pode fazer o preço cair. Então, assim, é natural que o preço da celulose vai cair um pouco nos próximos períodos. Acho que é difícil dizer quando começa, mas ele está muito alto. Só que o que acontece é que quando você olha o mercado acionário, ele está antecipando essa queda. Então, ele tá negociando as ações das empresas do setor, considerando que vai cair numa velocidade muito alta e uma queda muito expressiva. Então, aí é que pode ter oportunidade e por isso que nós estamos fazendo a recompra de ações. Boa, eu queria que você falasse um pouco sobre exportações. Quanto que da receita de vocês vem de vendas para o exterior ou mercado interno? E se como é que o câmbio afetou vocês nesse segundo trimestre? Aproveitando já para puxar um ponto do que você falou sobre essa questão da logística. De fato, a gente conversou com algumas empresas aqui que exportam e eles tiveram bastante problema em relação ao preço do frete no navio, que ficou muito mais caro, enfim, se isso também é uma coisa que afetou vocês de alguma forma.
Bom, nós temos mais ou menos 80% da nossa receita vem de exportação, né? Então, o câmbio é um fator muito importante para a gente. E nós temos, por conta disso, nós carregamos toda a nossa dívida líquida é toda dolarizada também, porque como eu tenho 80% da receita em dólar e eu tenho mais ou menos só 20% do custo, 25% do custo em dólar. Então, a minha receita líquida, né, o líquido de dinheiro que entra na empresa, é todo ele dolarizado. E por isso eu carrego a dívida líquida em dólar. Então, quando você tem variação cambial importante, esse trimestre teve uma valorização cambial, a gente tem um efeito importante no resultado. Mas mais importante do que isso é a política de hedge que a gente tem, né? A gente vai fazendo ao longo do tempo uma série de operações para poder proteger a variação cambial do nosso resultado. E nós estamos num momento muito interessante, porque como a gente faz a proteção sempre olhando para frente, né, a gente faz janelas de 18 meses e olha para frente, e faz operações de hedge para proteger a receita futura, como a taxa de juros no Brasil está muito alta, o câmbio que você fecha a termo, né, lá para frente, fica muito mais alto do que era antes, né? Porque basicamente assim o câmbio do futuro é o câmbio de hoje corrigido pela diferencial de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos, né? Então, para vocês terem uma ideia, há mais ou menos um ano e meio, né, no começo de 21, quando eu fazia um câmbio para 18 meses na frente, eu via opções, eu fazia mais ou menos 20 centavos acima do que estava o spot. Então, se o spot estava 5,25, eu fazia um câmbio a 5,45 lá para frente. Hoje, esse diferencial está em mais ou menos 70 centavos. Então, se o câmbio hoje está a 5,25, por exemplo, ou 5,12, que nem está hoje, lá para frente você faz a 5,80, 5,90. Então, por quê? Porque a taxa de juros subiu. Então, isso favorece o exportador como nós. Então, ainda que a taxa de câmbio tenha caído um pouco em relação aos últimos períodos, essa estrutura a termo dela está muito favorável para o exportador. Legal, eu queria que você falasse um pouco sobre o programa de investimentos, né? Você já falou um pouco na sua introdução, mas quais seriam os principais focos desse programa de investimento? Seria nessa fábrica nova de celulose no Mato Grosso do Sul? Você falou que existe essa possibilidade de abrir uma nova planta de tixo no Rio Grande do Sul, né? Isso está tudo em planejamento de vocês? Em que pé que está isso? Como que esse plano de investimento também pode ser afetado caso esse cenário de oferta mude no meio do caminho? Essa de tixo seria no Espírito Santo, nós estamos No estudando. Espírito Santo, tá. O tixo, diferentemente da celulose, o tixo é um mercado mais doméstico, né? Você tem pouca exportação de tixo porque é um produto que tem muito volume e pouco peso, né? Então acaba sendo muito caro você transportar ele a distâncias longas. Então, normalmente você produz tixo próximo de onde está o mercado consumidor, né? E essa planta ela está em estudos ainda. A gente já é o terceiro maior produtor de tixo do Brasil e terceira maior empresa em termos de market share no Brasil, e a gente quer continuar crescendo nesse setor. Mas o projeto ainda está em estudo. O foco do nosso investimento hoje é o projeto Cerrado. Então, esse ano, nós vamos investir 16 bilhões de reais. Esse é o nosso programa de investimento, que provavelmente é o maior programa de investimento do Brasil. 7 bilhões desses 16 é o projeto Cerrado. 7.300 para ser mais claro. E é 7.300 de um total de 19. Então, ainda vem nos próximos anos mais investimentos do Cerrado. Como eu falei, a planta só começa a funcionar no segundo semestre de 24. 5,5 bi é o que a gente chama de CAPEX de manutenção. Esse é um investimento que a gente faz todo ano, né, mais ou menos esse valor, para manter as nossas plantas atualizadas e manter elas produtivas. Então, é um CAPEX, é um investimento que a gente faz que a gente chama de manutenção mesmo, que é para que as plantas não percam produtividade ao longo do tempo. Então, isso vai dar 5,5 bi mais ou menos esse ano. E esse ano, nós fizemos 2,6 bi de investimento em terras e florestas, adicionais ao que normalmente a gente faz. E isso é para garantir a competitividade da empresa ao longo do tempo. Nós somos uma empresa que depende, o nosso diferencial competitivo está na produção florestal, né? É isso que a gente faz em altíssima escala e em baixo custo comparado com qualquer outra empresa do mundo. E é importante que a gente tenha acesso a terras produtivas próximas das nossas fábricas e também a gente tem acesso
a áreas que nos deem a oportunidade de crescer no futuro, né? Então, a gente está fazendo um programa importante de investimentos também em terras e florestas. Esse ano foi 2.600 mais ou menos. Então, a gente tem um programa de investimentos ambicioso, que a gente tinha planejado em 13.600, aumentamos para 16, porque houve essas oportunidades de comprar essas terras. E, além disso, a gente está fazendo alguns investimentos em expansão de terminal portuário, modernização de outras plantas, uma série de outras coisas que são menores, mas mesmo assim são 700 milhões de reais. Então, a empresa está no meio de um programa de investimento muito ambicioso, e isso tem uma premissa por trás importante, que assim, nós estamos num mercado em crescimento. O consumo de celulose no mundo está crescendo. A Suzano é a maior produtora de celulose de fibra curta do mundo e a gente quer continuar líder. Então, no mercado que está crescendo, para você continuar líder, você tem que continuar crescendo também, né? Então, nós estamos buscando aí nos aproveitar desse fato de que o mercado está crescendo e continuar sendo relevante, continuar usando a nossa competitividade para poder gerar mais valor para todo mundo. Boa, você citou esse investimento em florestas. Qual que é o ciclo de florestas de vocês, o tempo? É 6 a 7 anos, né, entre plantio e colheita. E esse é um grande diferencial nosso, né? Em outras culturas, de florestas, em outros países do mundo, você pode ter ciclos de 10 anos, 15, 25, 100 anos, dependendo do tipo de floresta que é. O fato da gente ter um ciclo de 6 a 7 anos no Brasil nos dá uma vantagem competitiva muito forte. Agora, a gente tem que cuidar muito bem dessa terra, né? Porque existem áreas onde a gente opera há 50, 60, 70 anos, né? Então você planta, colhe, planta de novo, colhe, planta de novo, colhe. Então a gente tem que ter uma cultura muito sustentável para que a gente possa fazer com que essa terra continue ganhando, não perca, e pelo contrário, continue ganhando produtividade ao longo do tempo, né? Que ela seja cada vez mais produtiva. Isso é muito importante para a gente. E isso é feito com um manejo muito sustentável das florestas. Boa. E, bom, vocês estão com um caixa bastante robusto, estão com um endividamento ali sob controle. Tem algum plano de M&A, alguma nova aquisição em vista? Olha, o nosso principal programa de investimento é o Projeto Cerrado nesse momento. Nós não temos outros planos dessa magnitude. M&A, a gente não comenta sobre M&As específicos, né? Porque, via de regra, são processos que carregam uma certa dose de confidencialidade, principalmente para empresas abertas como nós. A gente está sempre atento a oportunidades. Não tem nenhum projeto próximo de ser concluído nesse momento, mas nós estamos muito atentos e a gente tem condições hoje, talvez, de fazer operações, se for o caso. Boa. Eu queria falar, pegando um outro ponto que você falou na sua introdução, se você puder comentar um pouco mais sobre isso, sobre o projeto da Suzano Venture, como que deve funcionar, o que vocês têm de intenção com esse projeto? Suzano Ventures, ela vem como parte do nosso projeto de novos negócios, né? A Suzano tem uma ambição no fim do dia, de aumentar o mercado endereçável da celulose. O que a gente quer é que a celulose, que hoje eminentemente é usada para fazer papel, diferentes tipos de papel, que ela possa ser usada para fazer combustível, para fazer tecido, para que essa biomassa seja usada para materiais em geral, que possa aumentar o tamanho do nosso mercado endereçável. E isso a gente tem feito já com investimentos em algumas empresas. A gente tem uma empresa de biotecnologia, que é a Futuragene, que desenvolve variedades de árvores. A gente tem uma empresa, participa de uma empresa que desenvolve um projeto têxtil também, utilizando celulose. E a gente quer, por meio da Suzano Ventures, investir em empresas muito em estágio inicial, em startups, que tenham ou desenvolvimento de produtos nessa linha, de novos negócios a partir de biomassa, de bionegócios, como a gente chama, ou que tenham projetos, startups ligadas ao aumento de produtividade florestal, novos equipamentos, novas formas de manejo florestal, ou ligadas ao mercado de carbono, também, que é um negócio que nos interessa. Então, nós vamos, ao longo de 5 anos, investir $70 milhões em startups. Qual é o objetivo? O objetivo é fomentar esse desenvolvimento de novas tecnologias e novos negócios. O
que vai acontecer com essas startups no futuro? Não sabemos, né? Pode ser que elas cresçam e ganhem vida própria, pode ser que em algum momento a gente queira comprá-las, né? Porque o investimento que a gente vai fazer, nós não seremos controladores, nós seremos só parte dos investidores. Mas, fundamentalmente, a gente quer usar isso para fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias ligadas ao nosso negócio. Legal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre reajuste de preços. Vocês têm conseguido repassar com facilidade os preços? Existe espaço ainda para aumentar ainda mais nessa segunda metade do ano? A nossa indústria, ela não funciona muito na base de repasse de preços, né? Quer dizer, você tem uma dinâmica no custo e você tem outra dinâmica completamente diferente no preço. O custo subiu muito de 2 anos para cá por conta da inflação. Então, o nosso custo caixa, que era 600, 650 reais 2 anos atrás, hoje ele está em 850, como você viu aí. 30% a mais, isso é bastante coisa. Só que não é que porque o custo aumentou que você consegue repassar no preço, porque o preço depende de oferta e demanda, principalmente na celulose, né? Então, o mercado de celulose, felizmente, está num momento muito positivo por causa desse desbalanço entre oferta e demanda. Então, o aumento de preço da celulose foi maior do que o aumento de custo para a gente. Então, a nossa margem aumentou nos últimos 2 anos. Mas isso é muito em função dessa dinâmica de oferta e demanda, daqueles problemas de oferta que eu falei agora há pouco. No mercado de papel, é um pouco mais, essa questão de repasse de custo tem um pouco mais de possibilidade de acontecer, mas também depende dessa dinâmica de oferta e demanda. Então, o que a gente tem que fazer sempre é buscar competitividade no custo, buscar seguir sendo o produtor de menor custo do mundo, que a gente é, apesar de todo esse aumento de custo. O custo para os nossos concorrentes aumentou mais ainda, porque o custo deles tem uma base maior. O que acontece é que essa inflação global, ela faz com que o custo também do produtor marginal aumente. Então, isso também nos dá uma proteção, né? Porque o produtor de alto custo, como eu falei, o custo dele aumentou mais ainda. Então, quando o preço cair, provavelmente o preço não vai cair a níveis que caía antes, ele vai cair até números mais altos do que eram no passado, né? Porque se você cai abaixo de um certo nível, tem gente que não aguenta e para de produzir. Quando para de produzir, o preço aumenta. Então, é uma dinâmica de mercado de commodities onde você não tem repasse diretamente repasse de custos, mas você tem uma dinâmica de aumento de custo que muda a tendência de preço no futuro. Isso. Só que hoje o preço está tão alto e tão longe do custo marginal que não dá nem para dizer para onde foi esse custo marginal. Aí o mercado ainda vai ter que testar esses limites aí ao longo do tempo. Legal, eu queria que você falasse agora sobre um outro tema que eu já te perguntei aqui outras vezes, mas sempre acaba chegando esse tipo de pergunta quando a gente fala sobre empresas de papel e celulose, que é a questão do ESG, né, ou ESG, ali, de sustentabilidade, governança e meio ambiente. Quais são as políticas da Suzano nessa área? Acho que as pessoas acabam vendo, elas tem crescido a importância, né, do ESG para investir em empresas de todos os setores, mas acho que nesse setor o pessoal olha com mais cuidado esse tipo de tema. Como é que isso é tratado dentro da Suzano? Bom, esse é um tema absolutamente fundamental para nós, sobre vários aspectos, né? Primeiro, tudo isso que eu falei para vocês de aumento de mercado, isso que nós estamos buscando para o futuro, né, novas utilizações da celulose, isso tem uma base importante que é essa questão da sustentabilidade, né? Então, por exemplo, o mercado que vai buscar mais soluções sustentáveis para substituir o plástico, por exemplo, como embalagem, naturalmente as embalagens a partir de biomassa, como embalagem de papel, serão um potencial substituto. O mercado têxtil, por exemplo, hoje, mais ou menos 75%, 80% de tudo que a gente consome de têxtil vem do petróleo, né, que é o poliéster. O poliéster é 75%, 80% do mercado de roupas, né? O resto é basicamente algodão e um pouquinho já é a viscose, que é a partir de árvore. Então, a mesma tendência de reduzir o consumo de plásticos que tem em embalagens, isso vai algum dia chegar nas roupas também. Combustíveis também, você pode produzir combustíveis a partir de biomassa, pode muito bem ser a celulose, né? Então, o primeiro fator importante para a gente é assim, o crescimento do nosso mercado no futuro está ligado a essa tendência de uma busca maior por soluções sustentáveis por parte dos consumidores, né? Então, o bioconsumidor vai exigir mais bioprodutos, é isso que a gente acredita no futuro, e isso vai acelerar o nosso negócio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é
cada vez mais os nossos clientes buscam produtos de origem sustentável. Então, isso significa, por exemplo, a Suzano só trabalha com florestas plantadas. Tudo que a gente produz é a partir de florestas que nós mesmos plantamos, e não florestas nativas. Outros países do mundo usam florestas nativas para fazer celulose. Então, essa é uma tendência que também nos favorece. A gente tem uma política de zero desmatamento, a gente tem produtos todos com origem certificada, que diz que aqui não tem desmatamento, não tem trabalho escravo, não tem um manejo adequado com as comunidades que estão no entorno. Então, assim, os nossos clientes exigem isso. E para a gente é muito bom que eles exijam, porque a gente tem condições de entregar isso, né? Então, é uma tendência também de se tornar cada vez mais importante. Depois tem um outro fator que eu falei agora há pouco, quando eu estava falando das terras, né? A gente opera 60, 70, 80, 100 anos no mesmo lugar. Então, se eu não tiver um manejo adequado daquela terra, ela vai perder produtividade no tempo. Todas essas coisas que o pessoal fala, o eucalipto seca o solo, o deserto verde. Se isso aí fosse verdade, a terra onde a gente planta, depois de plantar vários ciclos, ela vai ficando cada vez pior, né? E o que não é verdade. Ela, pelo contrário, ela está ficando cada vez mais produtiva. Então, fazer um manejo sustentável disso é importante para a gente, para que a gente mantenha a nossa competitividade. Depois, no social, por exemplo. Social é assim, nós somos uma empresa que opera espalhada por vários lugares do Brasil. Nós estamos na Bahia, no Espírito Santo, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, tem floresta em Minas Gerais, tem floresta no Pará, tem um monte de lugar. E geralmente nós estamos em regiões que são regiões carentes, né? As nossas fazendas estão em regiões carentes, as fábricas também, no Maranhão. Então, nós acreditamos que não dá para você ser uma empresa de sucesso no meio de uma comunidade miserável, né? Então, nós temos uma missão aqui também de melhorar a vida das comunidades. Então, a gente estabeleceu uma meta de tirar 200 mil pessoas da linha de pobreza nos próximos 10 anos. Nós estamos andando em relação a essa meta. Por quê? Porque a gente acha que é importante que a empresa crie externalidades positivas também, por vários motivos. Primeiro, porque é a coisa certa a fazer, e segundo, porque a gente quer crescer de uma forma harmônica com a comunidade. Nós não queremos crescer de forma brigando com a comunidade, a gente quer que a comunidade cresça junto. E é muito legal ver, quando você vai para um lugar novo, tipo Ribas do Rio Pardo, onde nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul, nós estamos fazendo essa fábrica nova, é uma cidade de 20 mil habitantes, que está se transformando completamente. Nós estamos trazendo um progresso incrível para a cidade, temos novas oportunidades de novos negócios, para a população que ou vai trabalhar na Suzano, está sendo preparada para assumir posições aí na nossa fábrica, ou que está criando negócios para prestar serviço para a Suzano, restaurantes, oficinas, uma série de coisas que está... Então, assim, o nosso progresso, o nosso avanço leva muito progresso e leva uma melhoria de condição social para as cidades. Então, tudo isso é muito importante para nós e a gente quer fazer isso sempre de uma forma harmônica. A gente olha para todos os stakeholders do mesmo jeito, né? Eu não posso olhar só para o acionista e esquecer que tem uma comunidade no meu entorno. Também eu não posso olhar só para a comunidade ou para o meio ambiente e esquecer que eu tenho um acionista, porque se a empresa não ganha dinheiro, ela não consegue fazer nada. Então, é importante que ela tenha resultado econômico também. Então, para a gente, o ESG é fundamental, é parte da nossa estratégia e a gente gosta de olhar isso tudo de forma equilibrada. Não dá para uma coisa avançar e a outra ficar para trás. Tudo tem que avançar junto. Para a gente fechar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouco sobre esse programa de recompras, né? Você já citou aí que a companhia enxerga que os preços das ações não refletem os fundamentos ali, então por isso que vocês já fizeram um programa de recompra, já estão fazendo um segundo. Por que você diria que o mercado, o que está acontecendo? O que vocês acham que o mercado está receoso ainda em relação a essas ações? Vocês acham que tem alguma coisa relacionada a cenário? Talvez pode ser algo interno, político, a gente está num ciclo aí que a gente vai trocar, vai ter eleições, possivelmente pode trocar governo ou não, como vocês enxergam isso? São riscos que afetam ou que deixam os investidores um pouco mais receosos de comprar essas ações? Tem um pouco de tudo isso, né? Você tem coisas que são específicas do setor e tem coisas que são mais gerais. As específicas do setor é aquela dinâmica que a gente falou no começo, né? Todo mundo olha assim o preço da celulose lá em cima e fala, bom, ele vai cair. E vai mesmo, em algum momento vai, porque está muito alto mesmo. Só que existe uma visão de que ele talvez vá cair muito, e muito rápido. E o preço das ações acaba refletindo essa visão mais pessimista de que o preço vai cair muito no futuro. Esse é um primeiro fator. O segundo fator
são essas instabilidades. Apesar da gente ser uma empresa exportadora, então o Brasil pesa menos para a gente, né, do que para empresas do mercado doméstico, nós somos uma empresa que só produz no Brasil. Então toda a instabilidade política reflete no apetite do investidor. E depois tem um outro fator mais técnico, né? Quer dizer, tem muito investidor que a gente conversa e fala assim, olha, eu acho que a Suzano seria um ótimo investimento, mas eu não tenho hoje dinheiro para investir, porque o fundo está falando para nós, né? O meu investidor está tirando dinheiro do fundo, está tirando dinheiro de ações para botar em renda fixa. Então eu estou tendo saque. Quando eu tenho saque, eu tenho que vender as ações que eu tenho. Eu tenho que vender as que eu não gosto e as que eu gosto também, porque eu preciso devolver o dinheiro do investidor. Então existe essa visão de, pô, pode ser um bom investimento, mas eu não tenho como investir agora. Então isso tudo junto aí está levando ao fato de que nós estamos com um desempenho operacional recorde e o preço da ação só esse ano caiu 15% até agora. Então, o que a gente pode fazer? Acho que não cabe à empresa dizer se a ação está cara ou está barata. Isso aí é o mercado que tem que dizer. Agora, quando a gente acha que ela não está refletindo o valor intrínseco da empresa, o melhor que a gente pode fazer é recomprar as nossas próprias ações. Esse é um investimento no futuro da empresa, né? E é o que a gente está fazendo. A gente está fazendo porque a gente acha que é um bom investimento para a empresa. Já fizemos mais ou menos R$1 bilhão, vamos fazer mais R$1 bilhão, e vamos ver no futuro se a gente vai ter condições eventualmente de fazer até mais. É uma coisa que a gente vai avaliar ainda. Legal. Hoje, qual que é a política de remuneração acionista da Suzano? Existe alguma expectativa de ampliar isso no médio prazo? A Suzano, como eu te falei, Figo, ela está num mercado em crescimento, né? Então nós estamos fazendo investimentos nesse crescimento. O crescimento da empresa porque o mercado está crescendo e a gente tem muita competitividade. Então nós não somos uma empresa que privilegia dividendos. Hoje, grande parte do caixa que a gente gera é reinvestido na empresa, porque estamos no mercado em crescimento. Então, nós temos um dividendo mínimo e ele vem sendo pago. Esse ano a gente pagou até um pouquinho acima do mínimo. Então, eu acho que na medida que a gente está gerando bons resultados, a gente deve ter pagamentos de dividendo razoáveis, mas não é o foco da companhia. O foco da companhia tem sido reinvestimento, e tem sido isso porque a gente acredita que no futuro o mercado será muito maior do que é hoje, então a gente tem que estar posicionado para isso. E os programas como o dividendo e como recompra, eles vão existir, mas de uma forma mais cuidadosa, vamos dizer assim. Maravilha. Respondido então, obrigado, Marcelo. Eu queria agradecer pelo seu tempo, sua disponibilidade por vir aqui mais uma vez e falar como é que foi o trimestre da Suzano, falar sobre perspectivas, o que a gente pode esperar daqui para frente. Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Um abraço a todos aí. Valeu, até a próxima. Pessoal, quem perdeu o começo desse vídeo, não se preocupe, ele fica na íntegra aqui no canal do Infomoney, não só esse, como todos os outros da primeira semana do PDR. Essa é a segunda semana do PDR. Até o dia 19 de agosto a gente tem bastante coisa pela frente, então, para você não perder nada, entra no infomoney.com.br, na parte superior do site tem um link por dentro dos resultados. Esse link você também encontra no menu do site. Ali você vai ver todo o cronograma das próximas entrevistas e você pode se programar para assistir todas elas. Além disso, você pode encontrar aqui na playlist do Por Dentro dos Resultados, aqui no canal do Infomoney no YouTube, todas as outras entrevistas também. Para você não perder nada, se inscreva no canal do Infomoney se você não for inscrito, clica no sininho para ser notificado sempre que uma nova entrevista for pro ar e não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. É isso, até a próxima.